Queridos, abra a palavra do Senhor em Mateus capítulo 2, hoje domingo do Advento, do anúncio da vinda do Salvador ao mundo, a encarnação de Cristo, que nós possamos meditar nesse tempo, nesses textos que falam da encarnação de Cristo, da vinda do Salvador ao mundo. Não existe Natal sem cruz. O Natal aponta para a cruz de Cristo. Se Jesus só nascesse, morresse e não ressuscitasse, era qualquer outra história, qualquer outro herói e tudo mais, mas não. Jesus é o nosso Salvador porque Ele ressuscitou e vive está. Ele é o próprio Deus que se fez homem, se fez menino por amor de nós. E um texto conhecido de todos nós, e dentro desse texto, quais são as atitudes que pessoas têm a respeito do Natal? E nós vamos ler esse texto aqui. Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. Perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagavam deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judeia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide e informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiverdes encontrado, avisai-me para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no Oriente os precedia até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e, abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra, sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Vamos orar? Senhor, pedimos a bênção do Senhor para esse momento de meditação em Tua Palavra. Abre o nosso entendimento, abre os ouvidos, ó Pai, para que possamos entender a Tua Palavra, que essa Palavra caia em bom solo e venha produzir fruto, e que esse fruto permaneça, que toda honra seja dada a Ti, toda glória e todo louvor ao Senhor. Abençoa-nos, ó Pai, nesse momento de meditação da Tua Palavra e preparação para a Santa Ceia. Que o Senhor fale ao nosso coração, fale ao coração da Tua igreja, que seja dia de salvação essa noite. Nós oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Queridos, há pessoas que não gostam de Natal, vocês sabiam disso? Há pessoas que não gostam de Natal, não suportam o Natal. Há uma história, e nesse tempo há muitos filmes sobre Natal, muitas histórias de Natal e tudo mais. Netflix está cheio lá de filmes de Natal, tanto recente como outros antigos, que está cheio, até cansa, né? Então, por isso, essas e outras as pessoas odeiam o Natal. Tem uma história, né, do Grinch, que ele tenta roubar o Natal. E ele odeia o Natal, ele não gosta do Natal, ele não suporta o Natal. E por isso ele invade a cidade e começa a roubar os presentes, as comidas, roubar os enfeites, para que eles não tenham Natal, de tanto ódio que ele tem do Natal. Quais são as atitudes das pessoas com respeito ao Natal?
E olhando esse texto, e eu gostaria de meditar com vocês brevemente, nós vemos 3 atitudes. 2 atitudes negativas, ruins, e uma atitude positiva. E eu gostaria de me atentar a isso, e não tantos aos detalhes aqui desse texto aqui, que nós acabamos de ler. É um texto bem conhecido, que fala dos magos, mas há muita superstição, que falam reis magos, 3 reis magos, e que foram ali na manjedoura. Só que o texto bíblico não diz isso, a Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz que eram reis, a Bíblia diz que são apenas magos. A Bíblia não diz que eram 3, certo? A gente supõe, acha que era 3 porque tinha 3 presentes, mas isso não quer dizer que eram 3 pessoas. Podia ser muito mais, uma comitiva, e que era comum. Imagine você andar com ouro, sem uma comitiva para proteger, muito mais gente. E que eram pessoas que estudavam, né? Conheciam os astros, e estudavam as religiões, e principalmente as suas próprias religiões, e lendo os textos bíblicos, sabiam que ia vir o Messias, e que ia aparecer um sinal, e eles queriam ir atrás desse Messias. Não eram magos de feitiçaria, mas eram magos de estudar os astros, os tempos e as épocas, as profecias, e entender as religiões, entender os tempos e as épocas. E por isso eles vão até Jerusalém, para saber do que realmente se trata essa estrela tão brilhante que estava conduzindo esses homens. E nós vemos o primeiro personagem aqui no texto, fala que eles foram tendo nascido em Belém, da Judeia, em dias do rei Herodes. E eles vão até ali ao rei Herodes perguntar sobre o nascimento de Jesus. Quem é Herodes? Aqui diz que é o Herodes o Grande. Grande porque ele que reconstrói o templo ali de Jerusalém, o templo ao Senhor que estava destruído, ele reconstrói esse templo, e o muro que ainda tem das lamentações ali faz parte desse templo que Herodes construiu. Mas Herodes, apesar de fazer muita coisa boa ali na Judéia, para o povo de Israel, ele também era muito ciumento, e ele tinha medo de que outros roubassem o seu trono. E por causa disso ele começa a assassinar, matar pessoas, e não é qualquer pessoa. Ele mata filhos, para que esses filhos não venham assumir o trono, ou venham querer matá-lo para assumir o trono. Ele, em uma viagem, antes de viajar e ficar um bom tempo longe, ele mata a esposa, com medo da esposa causar alguma rebelião e tirar o trono dele. Então ele tinha sempre esse medo de alguém tomasse o seu trono. E o que acontece? Vêm uns magos, e esses magos perguntam: onde nasceu o rei dos judeus? Mas como assim? Eu sou o rei. Como que nasceu? O Messias. E o texto diz que ele fica muito alarmado. Ele era obcecado pelo poder e por isso fica alarmado. E diz aí, né? É mais seguro ser um porco na pocilga de Herodes do que um filho, né, em seu palácio, mostrando a crueldade que ele é, porque ele usa essa palavra, porcos e filhos, tem quase a mesma raiz ali, a pronúncia, né? Então, o imperador César Augusto, mencionando a crueldade de Herodes, falando da crueldade dele, que era melhor, era mais seguro no lugar onde guarda ali os porcos, do que mesmo dentro do seu palácio, mostrando como que ele era cruel, obcecado por poder. Onde está o recém-nascido rei dos judeus? E como que Herodes fica? Fica alarmado. Fica ali apreensivo. E esse tipo de pessoa é que via Jesus como uma ameaça, como alguém que ia roubar o seu trono, roubar a sua segurança, roubar a sua liberdade.
E será que não tem gente assim também que tem medo de assumir um compromisso com Jesus, abrir mão do seu trono e deixar que Jesus reine na sua vida, porque tem medo de que vai roubar a sua liberdade? Eu não posso mais fazer isso ou aquilo, eu não quero esse Jesus, quero ter a minha liberdade, se esquecendo que quanto mais escravo de Jesus nós nos tornamos, mais livres somos. Essa pessoa não conhece o Evangelho. Se Herodes soubesse o que isso significasse, quão maravilhoso seria. Mas Herodes, obcecado pelo poder, obcecado pelo controle, obcecado pela sua liberdade, ficou alarmado porque alguém ia assumir o trono. E por isso quer acabar com o Natal, quer acabar com o nascimento de Jesus, lembrando que Natal significa nascimento, e ele queria acabar, e por isso ele manda matar as crianças. Depois que os magos vão para o Oriente novamente, eles querem, ele não sabe quem que é o recém-nascido, logo ele manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Porque provavelmente Jesus aqui, como eu falei, os magos vão encontrar Jesus em uma casa, e não ali na manjedoura. Porque esse texto aqui, os magos aparecem provavelmente 1 ano e meio a 2 anos depois do nascimento de Jesus. Por isso que eles entram na casa de José e de Maria, e não lá na estrebaria, onde os pastores foram visitar e ver o Senhor Jesus. Então nós vemos esse tipo de pessoa que vê Jesus como uma ameaça. Acha até legal, interessante, mas fica aí, eu fico aqui. E se for causar problema para mim, eu destruo, porque eu quero manter o meu controle, quero manter a minha liberdade, aparente liberdade. Muitos rejeitam o Natal por causa de sua mensagem da soberania de Cristo. A hostilidade de Herodes reflete a rebelião do coração humano contra Deus, de viver babescamente, sem alguém sobre a sua vida. E mais uma vez, Cristo é esse soberano que vem não para nos aprisionar, mas para nos trazer liberdade. Uma outra lição que a gente aprende aqui é dos sacerdotes. Os sacerdotes são conhecedores da lei, por isso Herodes fala para eles: onde que diz as escrituras aí que ia nascer o Messias? Então os sacerdotes controlavam o templo, os escribas, eles eram mestres de interpretar a lei, eles eram pessoas ricas de influência na sociedade, não queriam perder a sua posição também, viviam para preservar e promover a religião. E por isso eles, em vez de praticar as escrituras, não, eles praticavam a religião, buscando meios de se preservar e perpetuarem ali no poder religioso. E o texto nos diz que os sacerdotes viam Jesus com indiferença. Lembrando que o texto aí diz que Herodes, não só Herodes fica alarmado, mas toda Jerusalém fica apreensiva. O Messias chegou, alguém vai trocar, vai entrar no lugar do Herodes, toda a cidade ficou alarmada. E ele manda chamar todos os sacerdotes e escribas. E os escribas dizem que Jesus ia nascer em Belém, conforme o profeta Isaías tinha determinado. Eles conheciam a palavra, mas ficaram indiferentes para com Jesus. Se eles estivessem empolgados mesmo, não, então vocês viram isso? Ele vai nascer em Belém, vamos junto com vocês, vamos todos nós, vamos celebrar, vamos nos alegrar, vamos cantar, vamos exaltar ao Senhor. Mas não, ficaram indiferentes, religiosos indiferentes. E há muita gente assim, com atitudes assim no Natal. Só mais um Natal. É só mais uma celebração, não se empolga, não incendeia o coração, não arde o coração com a mensagem da cruz, com a mensagem de Jesus, desse Deus encarnado que se faz homem por amor a nós, para morrer a nossa morte. Nós não nos encantamos mais porque já conheço os textos,
já conheço os hinos, os cânticos, já sei como tudo funciona. Final de ano vai ter cantata, vai ter isso e aquilo. Isso é religiosidade, e nós temos que tomar um cuidado muito grande com isso, porque esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Vem à igreja, louva a Deus, exalta a Deus, dá dízimo, ofertas, participa às vezes de algum grupo da igreja, mas é só de boca para fora, indiferente com a obra maravilhosa de Jesus. Há pessoas assim. E vocês prestaram atenção que os magos, eles foram dirigidos para onde? Para Belém? Primeiramente. Para onde a estrela apontou? Apontou para Jerusalém. Por que apontou para Jerusalém? Porque lá em Jerusalém está a palavra, e eles confirmaram na palavra. O que manda, o que rege a nossa vida não é estrela, não são astros, não são sacerdotes e escribas, mas a palavra de Deus. O nascimento de Jesus, a base é a palavra de Deus. A vida de Jesus, a base é a palavra de Deus. A morte de Jesus, a base é a palavra de Deus, não os meus sonhos. E se tiver revelação, é conforme as Escrituras, e não a minha revelação. Por isso eles são guiados a Jerusalém. Eles leem a palavra, ouvem a palavra e sabem onde Jesus vai nascer. Em vez dos sacerdotes confiarem na palavra, são os gentios que confiam na palavra de Jesus, na palavra de Deus. E por isso são indiferentes, e os magos confiam na palavra do Senhor. Depois, novamente, a estrela guia até Belém, onde está Jesus. Porque a base da vinda de Jesus é as profecias que estão registrados na palavra. E por último, os magos do Oriente. Falei que eram duas atitudes ruins, mas um ganancioso, medo de perder o seu trono, medo de perder a sua liberdade, outros indiferentes, mas quem a gente menos espera, que nem era judeu, gentios, de outra religião, é que se aproxima de Jesus para adorar e engrandecer. Eram os sábios ali da Pérsia, cientistas políticos, não apenas estudavam a sua religião pagã, mas também ciências naturais e também astrologia. Esse tipo de pessoa, que nem lia as Escrituras direito, conhecia profundamente, nem salvos eram, mas são alcançados pela graça de Deus, porque ouvem falar de Jesus e vão até Jesus. Por isso, viram Jesus como devoção, com devoção. E assim nós devemos viver esse Natal, com devoção diante do Senhor. Entrando na casa, viram um menino, com Maria sua mãe, e prostrando, adoraram a Jesus. Que coisa maravilhosa. Que esse Natal a gente tenha essa mesma atitude, de nos achegar ao Senhor Jesus, não para comemorar o Natal, mas para adorar o dono do Natal. C.R. Sproul diz isso. Os magos foram a Belém não para homenagear um rei, mas para adorar a divindade. A nossa celebração, nós não adoramos uma data, nós não celebramos uma data, nós adoramos uma pessoa, nós adoramos o Senhor da festa. As pessoas ficam preocupadas, Jesus não nasceu no dia 25. Sim, a gente não celebra a data, a gente celebra Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Que nesse Natal você possa ter essa atitude. Nós vimos que Herodes foi hostil ao Natal. Nós vemos que os religiosos foram indiferentes quanto ao Natal. Mas os magos tiveram uma vida de devoção diante do Senhor. E o meu convite, que a partir desse domingo, até o Natal, você medite
nas palavras do Evangelho de Mateus, do Evangelho de Lucas, do Evangelho de João, sobre o nascimento de Jesus. E que você tenha o coração incendiado. E que nesse Natal, cada domingo, você não venha comemorar o Natal, mas você venha derramar, não ouro, não incenso, não mirra, mas o seu coração aos pés de Jesus. Ouro era presente de rei, e Jesus é o rei dos reis. Mirra, presente de sacerdote. Mirra era incenso, era presente de sacerdote, porque eles acendiam isso diante do Senhor, como as orações do povo. E mirra era presente de profeta, que era ungido diante do Senhor. E Jesus é o Rei dos Reis, o verdadeiro profeta e único intercessor, e o sacerdote diante de Deus, o único que intercede por nós, e profeta, porque ele veio trazer a palavra ao nosso coração. Que nesse Natal, mais do que comemoração, a gente possa ter devoção diante do Senhor Jesus, hoje e sempre. Mas o texto termina como? Versículo de número 12. Olha lá na tela, vamos ler juntos? Sendo por divina advertência, ninguém que se encontra com Jesus volta pelo mesmo caminho. Herodes tentou impedir o Natal, mas Deus é o Senhor do Natal. Os sacerdotes ficaram indiferentes, nem queriam saber, mas na soberania de Deus, o Natal veio. E existe ainda hoje. Pode ser Natal hoje no seu coração. Desse Jesus habitar nessa sua vida e transformar o seu coração, e que você volte por outro caminho, não mais pelos caminhos errados, de aflição, de lutas, de tribulação que você tem vivido, mas o caminho da verdade, da vida, o verdadeiro caminho que é Jesus. Que nessa noite você possa andar por esse caminho, que é Jesus. Ninguém que se encontra com Jesus volta pelo mesmo caminho, mas agora anda pelo caminho reto, correto, que glorifica a Deus, com uma vida santa, santificada, justificada diante do Senhor. Que esse Natal, você não venha apenas comemorar o Natal, mas venha adorar o dono do Natal, o Senhor Jesus. Amém? Vamos orar? Feche os teus olhos, para você se concentrar, baixe sua cabeça como um gesto de reverência. Senhor, o Senhor conhece cada coração que está aqui. O Senhor conhece cada atitude de coração que está aqui. Que o Senhor esteja agindo e trabalhando em cada coração. Naquela noite, ó Pai, em que Maria e José buscavam uma hospedaria, não encontraram lugar. Que hoje nós possamos encontrar lugar, ó Pai, no Teu coração, e o Senhor possa entrar em corações aqui e fazer a Tua obra. E que eles possam sair daqui por outro caminho, não mais o caminho errado, da porta estreita, mas do caminho certo, da porta larga, mas do caminho certo, que é o Senhor Jesus. Nos ajude, ó Pai, a viver na Tua presença. Nos ajude a andar diante do Senhor. Tem misericórdia de nós, ó Pai. O Senhor é o caminho, a verdade e a vida. E que a gente possa acertar o caminho, ainda que seja estreito, mas que nós possamos acertar por esse caminho diante do Senhor. Para a glória do Teu nome. Assim nós pedimos em nome de Jesus. Amém. No fim do livro do Grinch, que roubou o Natal, ele consegue pegar todas as árvores de Natal, todos os presentes, as comidas, e quando ele está voltando para sua caverna, ele ouve que o pessoal está cantando canções de Natal. E ele sobe mais e ele ouve mais claramente que estava todo mundo reunido na praça celebrando o Natal. Ele aprendeu que Natal não é presente, Natal não é comércio, não é enfeite, que Natal é uma pessoa,
Natal é Jesus. Que a gente celebre sempre Jesus, e não o presente, e não os enfeites, e não viver para o comércio apenas, mas que a gente possa adorar a Jesus. Glória a Deus.